Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que eu acabei de citar. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. 1 aos Coríntios 15, 58. Abra o seu coração. Como diz a palavra de Deus, né? O próprio Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 10: profetas e reis desejaram ver o que vocês veem e ouvir o que vocês ouvem. Amém? Então, abra sua Bíblia com todo carinho, toda devoção e todo desejo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? Capítulo de número 15. Capítulo de número 15, verso de número 58. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Olha a pessoa que está do seu lado, diga assim: seja firme. Diga para ele: seja inabalável. Diga para ele: seja firme e inabalável. E seja abundante na obra do Senhor. Porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vosso trabalho não é vão. Rapidamente, tudo, escute bem, tudo que você faz, direta ou indiretamente, que está relacionado ao reino de Deus e à obra de Deus na terra, não é um trabalho vão, não é perda de tempo, não é inútil. Ela tem galardão da parte de Deus. Que é um galardão? Recompensa. Amém? E agora, eu quero usar esse texto só de base, mas eu gostaria que agora você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no livro das origens. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus, em Gênesis, capítulo de número 1 e 2, principalmente capítulo 2 de Gênesis. Vamos capítulo 2, amém? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Porque eu aprendi que para nós falarmos de qualquer assunto com mais propriedade, ou seja, com mais firmeza, nós devemos ir aonde tudo começou, e tudo começou aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe as narinas, e deu-lhe o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para se alimentar. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Versículo agora de número 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora,
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e as aves do céu, trouxe ao homem para ver como o homem chamaria a cada um. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava ainda auxiliadora que lhe fosse idônea. Todos conhecem, pelo menos um pouco, o resto dessa história. Automaticamente, após isso, Deus cria a mulher, e aí já não é mais um homem que está sozinho no jardim do Éden, já existe ali um casal. Mas eu não quero falar sobre relações conjugais ou coisas assim. Eu quero falar sobre essa Gênese aqui. Note, Deus cria o jardim, e Ele põe o homem dentro do jardim e também a sua mulher, e Ele dá um comando ao homem. Qual é este comando? Você vai cuidar deste lugar. Muitos pensam que Adão e Eva ficavam correndo peladão, lá, pulando na cachoeira. Que legal, não é nada disso. Eles já trabalhavam, eles tinham uma função. Qual era a função que Deus designou a eles? Você vai trabalhar, você vai cultivar essa terra. E não somente cultivar essa terra, você vai guardar essa terra. E não somente trabalho braçal Deus deu ao homem, mas também trabalho intelectual. Como? Deus disse ao homem: olha, toda a criação, os animais domésticos, os animais selvagens e as aves e os peixes, enfim, todos os seres viventes, eu os trarei à sua presença e vocês darão nome a eles. Então foi o homem, foi Adão que deu o nome a todos os animais, plantas, enfim, todos esses seres vivos que Deus criou. Através disso eu posso aprender uma coisa: que Deus criou o homem para o trabalho. Deus não criou você e eu para nós sermos, com perdão da palavra, inúteis, improdutivos, estéreis, vagabundos, né? Não fomos chamados a sermos pessoas ociosas, que não fazem nada, que não produzem coisa nenhuma, nem para si mesmo, nem para aqueles que estão à sua volta, e muito menos na sociedade. Então o desejo inicial de Deus era esse. Ele criou o homem, mas já deu coisas para o homem fazer. Como diz aquele velho ditado, né? Mente vazia, ou seja, vida sem propósito nenhum, máquina ou oficina do diabo. Então, o trabalho é algo de Deus para as nossas vidas. Agora vamos trabalhar um pouquinho mais na definição de trabalho. Dentro desse texto você vê as duas principais vertentes do trabalho. Primeira, trabalhos que envolvem a força do seu corpo, força muscular. É o chamado trabalho braçal. Dentro dessa classe dos trabalhadores que trabalham com o esforço do seu corpo, existem milhares de tipos diferentes de profissões, onde o trabalhador sai 6 horas da manhã da sua casa, e ele vai a uma fábrica, ou vai a uma casa, não sei, e ele usa o seu corpo, ele vai ter que usar o seu braço, como um pedreiro, como um mecânico, como sei lá, trabalhos braçais, e aí no fim do dia ele vai chegar cansado à sua casa, porque ele passou o dia todo trabalhando, e o trabalho era pesado. Quantos estão entendendo isso? Do outro lado tem o segundo tipo, que são os trabalhos intelectuais, dizendo que Adão teve que pensar, teve que prestar muita atenção, ou seja, usar o seu intelecto, a sua inteligência, para dar nome a todos os animais e não repetir nomes. Não repetir nomes de bichos, não repetir nome de peixes, nem de aves. Amém? E o que acontece?
E o que acontece? Não, o que são esses tipos de trabalho? São trabalhos que muitas vezes o trabalhador sai também de manhã da sua casa e vai para o seu trabalho, mas ele não tem trabalho braçal de pegar peso, o trabalho dele é aqui, ó, como um operador de caixa num banco. Um operador de caixa em um banco, ele chega tão cansado ou mais cansado do que um trabalhador braçal, sabia? Porque o trabalho mental também exige esforço, um outro tipo de esforço, mas também exige e também é considerado trabalho. De maneira que alguém que trabalha na coleta de lixo está desempenhando um trabalho braçal importante para a sociedade onde ele está inserido. Tira os lixeiros de operação para você ver. Tira a coleta de lixo de operação da cidade para você ver o caos que se instala na cidade, se ninguém levar o lixo que você produz embora. Da mesma maneira, um caixa num banco ou uma pessoa que trabalha com papéis, ele também tem uma importância dentro da sociedade, porque se os serviços lá de cima pararem ou travarem, nós também teremos problemas. Enfim, então o que é trabalho? Trabalho é toda a atividade que nós fazemos que gera produtividade em alguma área. Isso é o trabalho. Trabalho é uma atividade em que nós desempenhamos que gera benefícios dentro da sociedade. A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse sobre o valor do trabalho, coisas relacionadas ao trabalho. Mas eu quero dar hoje a você uma ênfase um pouco mais abrangente e um pouco mais profunda sobre isso. Pastor, você vai falar hoje sobre profissões, sobre cursos profissionalizantes? Não. Todos aqui sabem, e alguns até estão ficando mais careca do que outros, de saber que no mundo de hoje, irmão, não basta ser um bom profissional, você tem que ser um excelente profissional. Existe uma competitividade muito grande. Bom, até aqui nós vimos que Deus criou aquele lugar, colocou-os naquele lugar, deu funções a ele, e isso se chama trabalho. A vontade de Deus primária é essa. Mas você sabe que em Gênesis 3 acontece um pequeno deslize, não é? Eva é enganada, também leva aquilo ao seu marido, e os dois são postos para fora daquele lugar onde Deus tinha criado para abençoar as vidas deles, amém? Não é assim? Então o que acontece? Vamos ao capítulo 3, por favor. Capítulo 3. Capítulo de número 3, versículo de número 17. Quando o homem, o gênero humano cai da graça de Deus, ele peca contra Deus, Deus chama as três pessoas envolvidas. Escute bem. Deus chama a serpente, que é Satanás, Deus chama o homem, que é Adão, e Deus chama a mulher, que é Eva. Deus chama os três para uma conversinha particular. Deus chama a serpente e diz: você é maldita agora entre todos os animais selváticos, você vai comer o pó da terra todos os dias da sua vida e vai rastejar no seu ventre. Chama a mulher e diz: olha, o seu desejo será para o seu marido, em dores dará à luz a filhos. Mas quando Deus chama o homem, Deus diz uma outra coisa ao homem que também, na verdade, passa para todos os seres humanos. Por que passa para todos os seres humanos? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 5, que o pecado entrou através de um homem, a saber Adão, e saiu também através de um homem, a saber Jesus, de maneira que Jesus é chamado o segundo Adão. Mas veja, olha o que Deus diz a Adão: visto que você atendeu a voz da sua mulher e comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses, a terra é maldita por sua causa. Em fadiga tirará da terra o sustento durante os dias da sua vida. Em fadigas, em cansaço. Fadiga não é só um cansaço físico, é um cansaço físico e um cansaço mental, é uma estafa total.
onde você fica exaurido de forças, tanto físicas quanto intelectuais. Assim vai ser. Ela produzirá cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte para a terra, porque dela foi formado, porque tu és pó, e ao pó voltará. Eu quero falar com você hoje em cima disso, porque muitas pessoas estão caindo na mesma maldição que Adão caiu. Algo que Deus criou para abençoar as nossas vidas, a saber, o trabalho. Para muitas pessoas, incluindo muitos e muitos cristãos, o trabalho tem se tornado uma maldição. Irmão, já perdi a conta de quantas mil pessoas eu conheci na minha vida, e conheço, que vivem orando na igreja, ou orando no monte, vivem orando e pedindo a Deus: Senhor, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. O trabalho é mal? Não, não é mal. É o desejo de Deus para nós o trabalho, ou seja, atividades produtivas, quer sejam braçais ou intelectuais. Sim, é. Mas por que muitas pessoas entram no trabalho como o homem entrou no jardim do Éden e saem do seu trabalho, ou morrem dentro do seu trabalho, assim como Adão foi amaldiçoado no seu? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Existe algo espiritual aqui. E não é o caso de um ou o caso de outro, é o caso de muitas, mas muitas pessoas, onde ele vai, e o primeiro dia, eu sei do que eu estou falando, vocês também sabem, o primeiro dia de trabalho é como se o homem tivesse acabado de ser criado no jardim do Éden. Nossa, que lugar legal, que firma boa, que patrão legal, que patroa gente boa, lá eles me dão tudo, me dão isso, me dão aquilo, eu estou muito feliz. Passa-se 2 meses, aquele lugar que era o jardim do Éden, agora parece o jardim do inimigo, né? Nem aquele teatro, parece o jardim do demônio. Você odeia o chefe, você odeia os companheiros, você odeia a máquina, você odeia a cor da parede, você odeia as reuniões, você odeia tudo. E isso, imediatamente, como é algo de maldição, influi na espiritualidade de muitas pessoas. Eu já disse isso aqui uma vez, mas eu quero dizer outra vez. Primeira mentira que tem que ser quebrada é: eu estou ficando fraco espiritualmente, ou eu estou caindo espiritualmente, porque o horário do meu serviço não me permite vir à reunião aqui na igreja. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Por que ele é uma mentira? Primeiro, se o seu tempo fora da congregação tem o poder de tirar a fé, a sua fé já é uma fé débil, já é uma fé corroída. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo e outros heróis da fé ficaram presos por anos em cadeias, sem poder ler Bíblia, sem participar de ceia, sem ter sequer um irmão para compartilhar alguma coisa do Evangelho. Eles ficavam presos anos e anos. Até hoje, na história da igreja moderna e até nos dias de hoje, missionários, cristãos, pastores, evangelistas, são presos ainda em alguns países do mundo, e ficam 5, 10, 15, 20 anos na cadeia, sem poder ler um versículo da Bíblia. Mas quando eles saem da cadeia, eles parecem leões. A fé deles não diminuiu, eles não negaram Jesus, mesmo com torturas, mesmo sem poder escutar uma palavra e ler um versículo da Bíblia. Eles passam 10 anos encarcerados, e a fé deles não é diluída, a fé deles não é destruída, ao contrário, eles ficam mais fortes. Então, corrigindo a nossa trajetória, o seu tempo fora da congregação, porque não bate o dia, não pode ter o poder de destruir a sua fé. Como isso, gente? Eu estou lá no meu trabalho, e o meu trabalho caiu no horário do culto. Tudo bem, mas você não tem amanhã?
amanhã, a sua manhã você não está livre? Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode se edificar orando em línguas estranhas, e você pode ir para o trabalho tão forte e tão íntimo de Deus. Quando você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é verdade. Pessoas que ficaram anos sem poder tomar uma santa ceia, e eles não ficaram mais fracos, eles ficaram mais fortes, porque da maneira que eles conheceram Jesus, nasceram de novo da água e do Espírito, a fé verdadeira entrou no coração deles, e como nós lemos em 1 Coríntios 15, 58, a partir dali eles ficaram firmes, inabaláveis, e mesmo na cadeia, ou mesmo no seu trabalho, seja ele qual for, eles não deixaram de frutificar. A Bíblia diz várias vezes, principalmente nos textos do apóstolo Paulo, que mesmo quando ele estava preso, ele gerava filhos, que ele chama de filhos da prisão, ou filhos das algemas. Paulo estava preso na cadeia, aí jogava um cara lá, ele olhava, hoje, glória a Deus, jogaram um companheiro para mim, e ele pregava, aquele cara se convertia, e ele estava frutificando dentro da cadeia. Você pode frutificar dentro do seu trabalho, seja ele qual for. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga, você pode sim frutificar dentro do seu trabalho, seja ele qual for. Ainda que o seu trabalho pareça uma prisão para você, ainda assim, lá dentro da cadeia, você pode gerar filhos espirituais. Você pode testemunhar. A Bíblia, nós já falamos sobre isso. José ficou preso 13 anos. 13 anos preso. Mas a Bíblia diz que no período em que ele esteve preso, Deus ativou nele dons espirituais. Qual o dom? Ele tinha um dom espiritual de discernir sonho dos outros. As pessoas tinham sonhos, interpretar. E vinham contar para José dentro da cadeia. E ele dava a interpretação espiritual daqueles sonhos. Onde é que ele estava? Na cadeia. Ele estava lá. Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João. Vamos ver Jesus falando algo muito importante. E por que irmãos, escute bem, por que o trabalho para muitas pessoas está se tornando de bênção em maldição? De bênção em maldição. João capítulo 6. Eu vou resumir para você, porque eu vou bater em cima de alguns versículos, mas eu vou resumir o capítulo rapidamente. João capítulo 6, o início, é aquela passagem bíblica que você conhece muito bem, da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava pregando para uma multidão de gente. Deu certa hora, Jesus disse para os seus discípulos: olha, nós vamos ter que alimentar esse povo. E o resto da história você sabe, de 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma grande multidão de pessoas. Como é que se chama isso? Jesus em ação. Como é que se chama isso? Jesus trabalhando. O trabalho não é produzir algo que beneficia não somente a mim, mas como as pessoas que estão à minha volta. Jesus estava trabalhando aqui. Trabalhando dentro daquilo que ele veio fazer. Mas eu quero que você atente agora em nome de Jesus. No versículo 22, você vai entender. João 6, 22 diz: no dia seguinte, um dia depois da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que ficou do outro lado do mar notou que não havia ali senão um pequeno barco e que Jesus não embarcou nele com seus discípulos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Pois quando viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, procurando Jesus.
E tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram a ele: Mestre, como tu chegou aqui? Como chegaste aqui? E respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, vocês me procuram, não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e se fartaram deles. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Escute essa palavra de Jesus. Trabalhai não pela comida que perece, mas para todas as coisas que são eternas. Você sabe por que ambiente de trabalho tem se tornado um inferno para muitas pessoas? E você sabe por que o trabalho, que é a atividade produtiva de um homem ou uma mulher, que Deus criou para ser bênção, tem se tornado maldição? Porque o próprio Satanás tem entrado e mudado algumas peças no nosso entendimento do que é trabalho. Algumas semanas atrás aqui, eu disse uma frase que acho que chocou algumas pessoas, mas então não vamos dizer hoje novamente. Todo o trabalho que só visa a sua felicidade financeira não presta. Olha aqui, ó. Trabalhem não somente pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste para a vida eterna. Sabe o que Jesus está falando? E independentemente de todo tipo de trabalho que nós venhamos a desempenhar, todo o nosso trabalho tem que estar ligado com coisas eternas. Se o seu trabalho, profissão, somente existe na sua vida para botar dinheiro no seu bolso, roupa, carro, sei lá o que você deseja, porque todos nós desejamos muitas coisas e Deus sabe disso. Jesus está falando: não trabalhe somente por coisas que perecem. Hoje você compra, amanhã quebra, ou alguém rouba, ou cai um sei lá o que. As roupas que nós compramos, no dia que nós compramos, elas são tão caras, e nós tiramos o dinheiro do nosso salário, porque a Bíblia diz que aquele que trabalha, o salário para aquele que trabalha não é um favor, mas sim uma obrigação, de maneira que o trabalhador é digno do seu salário, não é? E sabe o que muitos cristãos têm feito com o seu salário? Qualquer coisa, menos investido naquilo que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, isso é, Jesus, dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Voltando a 1 Coríntios 15, 58. Irmãos, sejam fortes, sejam firmes, inabaláveis, porque a nossa obra no Senhor não é... O nosso trabalho no Senhor não é vão. Entenda o versículo. O nosso trabalho, seja ele qual for, no Senhor, ou seja, que está ligado ao reino de Deus, que está ligado a Jesus, qualquer que seja ele não é vão. Por causa dessas duas questões, e muitas outras que eu podia citar, espalhadas por toda a Bíblia, eu te digo, qualquer tipo de trabalho que você tenha, que só serve para trazer o seu salário no mês, é medíocre, enfadonho e vai acabar com você uma hora ou outra. É? Quer ver uma coisa? Só uma. Eclesiastes, capítulo 5, o livro que escreveu Salomão, Eclesiastes. Só uma reflexão rápida sobre isso. 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Doce, suave é o sono do trabalhador, mesmo que ele coma pouco. Escute. Doce, suave é o sono do trabalhador, mesmo que ele coma pouco, mesmo que ele coma muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Existem pessoas
que desempenham funções na sociedade, ou seja, trabalho. E a ânsia dele de fazer desse trabalho um trampolim financeiro para que ele seja feliz, para que ele tenha as coisas que ele quer, a hora que ele quer, e não está ligado ao reino de Deus e o avanço do reino de Deus na terra. Aqui, ó. Aquele que tem fartura, aquele homem que fez do seu trabalho uma fonte de riqueza e enriqueceu, aquelas riquezas não o deixam dormir. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e quem tem 1 milhão quer ter 2 milhões, e quem tem 2 milhões quer ter 3 milhões, e quem tem 3 quer investir para ter 6, de maneira que a nossa vida se transforma num verdadeiro buraco negro. Nós não temos mais satisfação nas pequenas coisas, não temos prazer nas pequenas coisas. Muitas pessoas não glorificam a Deus mais quando vão almoçar, porque ela acha que aquela comida que ela está comendo é indigna. Poxa vida, Senhor, nós oramos, Senhor, nós estamos na tua casa, Senhor, e aqui só tem arroz, feijão e ovo, Senhor. Eu quero te dizer, ainda que você coma farinha e água, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. A Bíblia diz em 1 Timóteo: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Quer ver? Abra 1 Timóteo, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu discípulo. Olha o que tem acontecido com a vida de muitos cristãos que têm entrado. Irmãos, eu tenho conhecido jovens que eles já me disseram assim: olha, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso porque eu quero ter dinheiro. Você gosta dessa profissão? Não. Essa profissão ajuda você, ajuda a sociedade onde você está inserido? Não, mas ela dá dinheiro para mim. Então mesmo que eu sofra, mesmo que eu adoeça, mesmo que eu vá para casa meia-noite, quebrado, eu vou gastar a minha vida ali, porque eu quero ficar rico. Você vai ficar rico e doente, e quando você ficar muito rico, prepare para gastar todo o seu dinheiro com câncer e outros tipos de doenças, que vêm por causa de estresse emocional e tantas outras desgraças atreladas a isso. 1 de Timóteo capítulo 6, escute o que eu estava acabando de dizer, versículo 6, 1 de Timóteo 6, de fato grande fonte de lucro. Quem quer ter lucro? Eu quero ter lucro. Quem quer ter lucro aqui, irmão? Levanta sua mão. Eu quero ter muito lucro. O que é lucro? Ganho extra. Mas é incrível como cristãos, dizendo-se cristãos, não conseguem entender a palavra lucro. Sabe o que é a palavra lucro para muita gente? Sofrimento terrível. Sabe o que é a palavra lucro para muita gente? Alguém vai ter que perder para que eu ganhe. Sabia que está cheio disso? Para que eu ganhe, para que eu tenha lucro, alguém terá que ser prejudicado. Isso não é lucro, é maldição. Porque você está atropelando um outro ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, cujo próprio Deus você mandou amar como a ti mesmo. Quantos estão entendendo? Quantas pessoas montam um negócio ou fazem alguma coisa? Você tem uma coisa, irmão, que é terrível no dia de hoje. Escute essa palavra: concorrência. Quantos já ouviram essa palavra? Sabe o que o diabo diz para muitas pessoas, incluindo cristãos? Seu concorrente é seu inimigo. Cuidado com ele. Se ficar você e ele, mate ele. Sobreviva você. Isso é contra a palavra de Deus, contra a unção do Espírito Santo, mas muitos e muitos, até cristãos, têm andado por isso. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Nada trouxemos para este mundo, nem coisa nenhuma poderemos levar dele. Por isso que Jesus disse, você sabe o que Jesus disse sobre isso? Jesus disse assim, ó: não se preocupe em ajuntar para você tesouro na terra, onde a traça rói, a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Mas
Preocupe-se em ajuntar tesouros no céu, onde o ladrão não pode te roubar, nem a ferrugem corroer, nem a traça roer. Porque é muito difícil, eu vos digo em verdade, é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Você ouviu isso? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está falando que os ricos vão para o inferno, que alguém que tem posse de dinheiro não é não, Jesus não está falando disso. Só que todos nós sabemos, e você vai ler, que uma pessoa cuja sua mente usa o seu trabalho só para si mesmo e não para a coletividade, não como um verdadeiro cristão deve ser, ele já está em pecado, e num dos maiores pecados que a Bíblia diz, chamado idolatria. Todos criticam os católicos, não sei quem, porque são idólatras. Existem muitos crentes idólatras. A Bíblia chama a avareza de idolatria, porque idolatria é avareza. Por que é avareza e idolatria? Porque a avareza, a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Algo que foi feito por Deus para nos abençoar, tirando o nosso sono. Quantas pessoas, irmão, mesmo a Bíblia dizendo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pessoas, por causa de dinheiro, matam outras pessoas. Por causa de dinheiro, ofendem outras pessoas que são imagens semelhantes de Deus. Por causa de dinheiro, por causa que quer, e é um coração consumista, e não um coração cheio do Espírito Santo. Pessoas leem a Bíblia e suspiram, pensando nos homens de Deus, em Paulo, Pedro, João, Jesus, Estevão, Esther, Débora, homens e mulheres de Deus. Mas quando chega a hora de viver como eles, ninguém quer. Quero te dizer, se você fosse aquele jovem que jejuava, que orava, que lia a Bíblia desde a sua infância, e Jesus se encontrasse com você e dissesse, vai, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, você seguiria a Jesus, se para isso fosse preciso perder tudo que você tem? Estou falando de posse, dinheiro e finanças. Você já pensou sério sobre isso? Se Jesus dissesse, você quer mesmo? Quero, Senhor. Então abandona tudo e me segue. Você faria? Eu quero te dizer, com uma certeza, pelo que a gente vê, eu posso dizer que mais de 85% de todos os cristãos não seguiriam a Jesus. Porque ele está literalmente amarrado a essa noção errada de trabalho, que o trabalho existe para te fazer rico. Não! O trabalho existe para dar um sentido à sua vida. O trabalho existe para Deus usar você para a glória dele, para que através do seu trabalho e da sua profissão, também outras pessoas sejam beneficiadas, como foi no impacto na olaria. Mulheres que sabiam cortar cabelo, fazer unha. E você sabe, né, irmão, vamos falar sério, o que é uma manicure dentro do quadro de profissões dentro da sociedade? Diga para mim. Fala para mim que uma manicure tem status profissional dentro da sociedade. Diga para mim. Não tem. Tem, irmão. Quem é uma manicure? Quem é uma pedicure? É uma mulher que pega uma lixa e arranca a craca da minha unha. Isso é uma manicure. Isso é uma pedicure. Agora, quando você coloca o seu trabalho, o seu talento a serviço de Jesus, para cumprir o que ele disse, que a nosso trabalho no Senhor não é vão, o que acontece? Pessoas se ajoelham, pessoas se rendem a Jesus, como está acontecendo lá na olaria, por exemplo. Não é? Poucas pessoas pensam e conseguem enxergar o impacto que é pegar um folheto com a palavra de Deus e colar na tampa de uma caixa de pizza e mandar para alguém. Cara, que coisa ridícula, o que você está falando? Não é ridícula, porque eu já tenho recebido testemunhos de pessoas que estão se convertendo e já se converteram por causa de um folheto grudado na tampa de uma caixa de uma pizza. Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem
o poder de Deus, nem a palavra de Deus. Não subestime o poder de Deus. Nós pensamos, isso Deus não pode fazer. Mas quando que alguém vai pegar um folheto desse colado na tampa de uma caixa de uma pizza e vai? Sim, vai, porque está ali a palavra de Deus, irmão. Escute, versículo 8, é incrível. Se você tem sustento e com que se vestir, esteja contente e alegre. Irmão, vamos sair na temporada de caça e captura a crentes assim. Sabe o que tem penetrado no coração da maioria dos cristãos? Um demônio invisível chamado insatisfação. Nada tá bom nunca. Se você constrói uma casa com 5 cômodos, daqui a pouco vai ter que sair mais um. Se você tem uma televisão normal, não adianta, porque você tem que ter a tela plana. E daqui a pouco a tela plana não satisfaz mais. Você tem que ter a LCD, você tem que ter a plasma. E não me venha mais com 20 polegadas, porque agora é de 32 para cima. Quem ensina isso ao nosso coração, senão as coisas do mundo? Da onde vêm esses desejos, irmão? Esses desejos não vêm do Espírito Santo. Por quê? Porque são desejos consumistas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Sabe o que Jesus disse? Nós acabamos de ler. Jesus disse: sabe por que vocês estão me procurando? Vocês estão me procurando porque vocês comeram pão, vocês comeram peixe e vocês se fartaram. Agora eu vou dizer para vocês: não venha me procurar e não venha me seguir porque vocês estão comendo e bebendo. Não trabalhe por comida e bebida, porque elas perecem, mas trabalhem para o reino de Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso a você? Seja qual for o seu trabalho que você desempenha hoje, a escola, o curso, tudo que você for escolher, ore a Deus e diga: Senhor, Tu serás glorificado no meu emprego. Existe, Senhor, um objetivo da Tua parte em que eu entre naquela fábrica ou naquele sei lá o quê. Porque se não houver, não vá. Porque você é cristão, você não é mais do mundo, amém? Você não continue a sua vida, não continue o curso da sua vida como se você não conhecesse Jesus e nunca tivesse ouvido falar sobre Ele, por favor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu faço tudo sem consultar a Deus, porque o que importa para mim é que o meu trabalho me encha de dinheiro, mesmo sabendo que o meu trabalho, como diz Eclesiastes 5:2, agora vai ser não instrumento de bênção para mim e para minha família, vai tirar o meu sono e vai tirar a paz da minha casa, vai tirar a paz do meu coração, vai me meter em confusão, vai me meter em brigas, e eu vou ficar cansado, e eu vou ficar enfadado, e eu vou ficar estressado, e eu vou ficar doente, e eu vou ficar ruim, e eu vou ter que ir a psicólogos, e eu vou ter que tomar remédio, e eu vou ter que, porque o meu trabalho está me matando. E engraçado, lá na sentença de Gênesis, Deus diz ao homem: você vai trabalhar, do suor do seu rosto você vai tirar o seu pão, até que volte para o pó, até que volte à terra, porque dela foi formado, porque tu és pó, e ao pó voltará. Mas quando Deus diz a Satanás, que era serpente: maldita é entre as criaturas, tu irás rastejar sobre o seu ventre e comerá o pó. Sabe do que é que Satanás se alimenta? Das nossas fraquezas. Tu és pó, e ao pó voltará. E ele diz para o diabo: você comerá o pó da terra. Satanás se alimenta das nossas fraquezas. Satanás vai ganhando terreno na nossa vida, sim, vai enfraquecendo a nossa vida, sim, comendo o nosso pó. Está entendendo isso, irmão? Agora escute a palavra de Deus, versículo 9, irmão. Abre o seu coração para isso, em nome de Jesus Cristo, por favor. Ora, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação
caem em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Eu quero dizer uma coisa aqui. Preste atenção no que eu vou dizer, escute. Eu sou um homem comum, falho e carente de Deus como qualquer outra pessoa aqui. Mas quando eu entro aqui, debaixo dessa luzinha aqui, ainda que é artificial, mas quando eu entro atrás dessa Bíblia e começo a ler a palavra de Deus para você, sabe em quem eu me transformo? Na boca de Deus. Ah, você é cheio de querer. Não, não sou, tenho fé no que diz a palavra de Deus. Se eu falar de mim mesmo, eu sou humano, falho e imperfeito. Mas se eu vier atrás desse livro e começar a ler as letras que estão escritas aqui, eu estou numa posição de tamanha autoridade como os profetas do Antigo Testamento, que eram boca de Deus. Então, não olhe para mim porque eu brinquei, porque eu falhei, porque eu não dei para você o que eu quis, ou eu falhei com você. Agora, nesse momento, eu sou o veículo que Deus está usando para falar diretamente com você. Muitas pessoas dizem: ah, mas eu nunca vi Deus falar comigo. Deus está falando com você agora. Eu não estou dizendo que eu sou Deus, mas esta palavra é de Deus. Enquanto eu estou lendo a palavra, eu estou falando sem falha e no poder da verdade. Então creia totalmente. E a Bíblia diz aqui: aqueles que querem, que desejam, que moldam as suas vidas para ficarem ricos, caem em cilada, são atormentados, caem, se arrebentam, se espetam a si mesmo com muitas dores e são destruídos. E aí eu pergunto: por que um cristão, verdadeiramente cristão, nascido de novo, que tem o Espírito de Deus dentro dele, trabalha até sair o seu próprio sangue em coisas que não estão ligadas ao reino de Deus, mas estão ligadas somente ao seu sustento próprio, à sua satisfação própria? Isso tem um nome, se chama egoísmo. Você é um cristão, não finja que não é. Você tem a Bíblia igual a minha, não finja que não tem. Olha o que o teu Deus está dizendo a você: tire essas coisas do seu coração. Eu sustento você. Jesus disse, Mateus 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, roupa, suas necessidades, que Deus conhece muito bem, vos serão acrescentadas. Eu cuido dos pardais, eu cuido do lírio do campo. Por que é que você tem medo de andar comigo? Os discípulos perguntaram: Senhor, o que será de nós? Lá em João 6, Senhor, o que será de nós, Senhor? Em Lucas também: Senhor, o que será de nós? Nós abandonamos as nossas profissões. O que será das nossas famílias? O que será de nós? Sabe o que Jesus disse? Ninguém há neste mundo, ninguém há, que tendo abandonado casas, trabalhos, famílias até, por amor de mim, que não venha receber ainda nessa vida 100 vezes mais, e na vida eterna muito mais ainda. Do que é que você tem medo? Volto a dizer, todo trabalho, tudo as relações trabalhistas que não estão ligadas a Deus, você sendo um cristão, são trabalhos vãos, são ideias vãs. Parecem que trazem felicidade, mas estão trazendo todo tipo de coisas tóxicas, espiritualmente falando, à sua vida. Quantas pessoas, irmãos, que amam o dinheiro? Ah, mas eu não amo não, pastor. Não, irmão, entenda, vamos entender mais amplamente isso, que tem contaminado muitos cristãos. Escute: ah, pastor, eu não amo o dinheiro não. Não, que isso? Você é consumista? Você é compulsivamente levado a compras de coisas que você não precisa ter?
você ama o dinheiro. Você ama posses. Na sua mente, quando sobra um dinheiro a você, do seu trabalho, porque você é digno dele, não é? O que você faz com esse dinheiro? Gasta com você? Ou procura consultar a Deus e dizer: Senhor, será que eu não podia comprar uma roupa para o meu irmão, que eu já percebi que o meu irmão, ele nunca vai de sapato, eu acho que ele não tem sapato, ele só tem aquele chinelo, e está entrando a época do frio. Ah, irmão, ser cristão é muito mais do que vir na igreja, cara. Não quiser ficar cantando essas músicas aqui não, pô. Ser cristão é ter a consciência de Deus e viver essa consciência. Não adianta saber a Bíblia. Ah, eu sei tudo da Bíblia. Eu posso ficar aqui, irmão, teologizando com você até a volta de Jesus sobre um monte de coisa. Isso aí não adianta nada. Se dentro de mim eu sou tão seco, porque eu tenho 40 pares de sapato, mas eu vi na loja, eu quero ter o 41, porque eu sou tão cego que eu não vi a minha irmã, que ela anda de chinelo e está frio, eu não consigo enxergar a pessoa que está do meu próprio lado, sendo que Jesus disse que o segundo e principal mandamento é amar o irmão como a mim mesmo. Quem você é cristão? Que cristão sou eu? Porque Jesus, sendo Deus e sendo Filho de Deus, parou e disse aos seus discípulos: não vai mandar ninguém embora não, porque os discípulos queriam mandar a pessoa embora, lembra? Ah, Senhor, avançada é a hora, vamos despedir ele. Jesus, não. Vocês darão a eles de comer. O mundo espera algo da igreja. O mundo, como o senhor Orlando e os irmãos disseram, o mundo tem fome de Deus. E a igreja muitas vezes tem se comportado como os discípulos, os apóstolos, dizendo: ah, vai comprar em outro lugar. Não vai comprar em outro lugar não. Diz o Senhor: vamos dar a eles de comer aqui e agora. O que vocês têm? Jesus perguntou: o que você tem? Eu pergunto para você: o que você tem nas mãos? Eu pergunto a você. E um discípulo olhou para o outro olhou para um e disse: ah, não temos nada, nós só temos 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e olha essa multidão. Jesus olhou para eles: traz aqui para mim. Olhe para o irmão que está do seu lado, com toda seriedade, diga a ele assim: o pouco que você tem nas mãos de Jesus alimenta uma multidão. Sabia? O seu simples dom de fazer unha está salvando pessoas. Aquele negócio que você acha que não tem muita importância, ou só serve para você, pode salvar pessoas. Eu estava ouvindo os irmãos falar aí que quer fazer um esquema de música lá na olaria. Está abençoado em nome de Jesus, vai. Você tem um dom. Ah, eu queria tanto ganhar músicos que estão aqui, ministros de louvor, eu queria tanto ganhar a vida com música. Então ganhe. Todo trabalho que não é no Senhor é vão. Todo trabalho que é no Senhor tem recompensa de Deus. Comece usando o seu dom para aqueles que não podem te pagar. Irmão, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Sabe o que ele disse? Jesus é fantástico. Sabe o que ele falou? Tem um princípio espiritual dentro disso. Ele falou assim: ó, convide para comer com você, para você pagar um almoço lá. Fica convidando o pastor toda hora, não, essa puxação de saco safada e idiota. Mas pastor, toda hora, o pastor abençoa minha casa. Não! Convide alguém que não pode te convidar depois. Convide alguém que não pode te pagar o almoço excelente que você faz. Convide alguém lá na cidade, que você está lá num restaurante, não sei onde, você vê uma pessoa, o Espírito Santo fala com a gente, é incrível. Convide ele, não convide a mim, esquece de mim. Convide ele, que não pode te pagar, que não pode nem te dar nada. Convide a ele, porque você está fazendo diretamente a Jesus, e ele é, como diz em Ageu, o dono do ouro e da prata, e ele sabe recompensar muito bem você. O que as pessoas querem fazer? Inverter o versículo. Ele quer buscar as coisas corriqueiras e deixar o reino de Deus para depois. Seja firme,
seja inabalável, porque a sua obra no Senhor não é vã. Quero dizer a músicos, quero dizer profissionais que estão aqui, seja qualquer tipo de área de conhecimento que você tenha, use isso para a glória e no reino de Deus. Ah, mas é só uma simples manicure, tem gente sendo salva através de manicure. Ah, mas eu só sei pintar, eu sei fazer textura. Irmão, eu sei tocar violão, eu sei fazer. O que é que você sabe fazer? Lembra de Pedro? Pedro e Jesus? A Bíblia diz que, a certa altura, eles foram chegando para passar de uma cidade para outra, eles tinham que pagar um tributo. Lembra disso? Tinha que pagar uma taxa, um pedágio, entre aspas. Jesus, por que Jesus não falou assim? Haja dinheiro. Caiu um monte de dinheiro. Oh. Por que Jesus também dependia? Você sabia que Jesus era sustentado por viúvas, por mulheres e por pessoas que lançavam também numa espécie de gasofilácio ou salva oferta para Jesus? Ora, mas ele não precisava disso. Ele estava ensinando, irmão. Lógico que ele não precisava, mas ele estava ensinando a você e a mim andar na dependência de Deus. Dependência de Deus. Sabe o que Jesus disse para Pedro sobre trabalho? Jesus falou, chegar lá na hora de pagar o imposto, né? Tem que pagar. E agora? Todo mundo olhou para Jesus, tranquilo, ó, o Filho de Deus está aqui. Jesus olhou para Pedro, paga aí. Paga você. Você imaginou a cara do pessoal? Pô, Jesus, o senhor é Deus, por que você não dá um jeitinho para nós? Não, paga você. Não tem dinheiro não. Você não era Pedro, aquele que eu encontrei pescando? Você não era pescador? Não era você que era pescador? Era eu mesmo. Então vá lá, pesque um peixe, abra a boca desse peixe e terá uma moeda dentro. Com essa moeda você vai pagar o nosso imposto. Sabe o que Deus está ensinando? Pedro era pescador. Jesus disse, tire o seu sustento, nível 1, e ajude a todos nós a passar com o dinheiro que você vai tirar do peixe. Não somente você passará, mas todos nós iremos passar também. Pedro era pescador, e você o que é? Quem é você? O que você sabe fazer? Jesus disse, vai lá e pague. Tire a moeda e pague. Mas ele não estava sozinho. Pedro seria beneficiado e Jesus e os demais também. Com o trabalho de um homem, outros seriam beneficiados, incluindo ele. Está aqui, ó, dentro da essência bíblica. Se aquilo que você faz somente é para encher o seu dinheiro, para encher o seu bolso de dinheiro e para te trazer bens que você somente deseja para você mesmo, isso se chama egoísmo e isso é uma mediocridade da sua parte. Limitar a ação de Deus através de você. Mas, pastor, eu trabalho na NASA, eu sou astronauta, no que a minha profissão pode ajudar alguém? Vou mandar todo mundo para a lua? Não, mas eu creio que alguém, para ser um astronauta, tem que manjar muito de física, química e matemática, não é? No mínimo. Você pode dar aula para pessoas. Irmãos, lá na olaria, nós estamos encontrando um monte de pessoas que não sabem ler. E aí vem aquela pergunta: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem, diz o Senhor, vai vir e entregar um currículo para mim, para que eu veja o seu currículo? Ah, muito bem, aceito o seu currículo, Kevin, aceito o seu currículo, Vinícius, o seu currículo está muito bom para fazer o que eu quero. Vá lá ensinar as pessoas a ler, vá lá dar um reforço de matemática, vá lá ensinar uma computação, vá lá fazer alguma coisa, porque eu serei glorificado, almas serão salvas, vidas serão transformadas. Enfim, novamente digo, qualquer tipo de trabalho, emprego, função ou curso que só visa a minha satisfação própria é uma mediocridade se nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Algumas semanas atrás eu citei isso aqui. Por quê? Você sabia que em alguns países da América do Sul, como o Paraguai, onde eu estive, Argentina não, mas o Paraguai, se não me engano, o Peru e o Chile também,
Você sabia que os bombeiros lá não é uma profissão? Todos são voluntários, são homens comuns, trabalham de alguma coisa, mas quando tem uma emergência eles soltam, entram no carro de bombeiro e vão lá apagar o incêndio. Eles não ganham 1 centavo por isso. Você sabia? O que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva multidões do mundo inteiro irem ao Haiti ou irem ao Chile ajudar aquelas pessoas que nunca vão poder pagar para eles nada? Jesus disse sobre isso. No versículo 17 de 1 Timóteo 6 diz: alerta os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem tesouros para si, que é o sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ricos, se você tem um bom emprego, ou se você tem ganhado bem, ou se você vai ganhar bem um dia, escute, existe uma razão para você ganhar bem, ou o salário que Deus está permitindo você ganhar. Este salário é para a glória de Deus. Isso é para ser usado para a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A sua própria vida. O que é a glória de Deus? O nível 2 ao seu lado, pessoas. Nós recebemos um missionário cubano aqui. Quantos lembram daquele Lázaro, irmão Lázaro, que veio de Cuba aqui? Não sei quantos estavam. Eu não sei quantos lembram ele dizer que para sustentar uma família, marido, esposa e 2 filhos, de missionários cristãos em Cuba, você gasta R$70 brasileiros por mês. Olha, eu quero muito colocar um aparelho de som. Eu quero muito colocar um aparelho de som no meu carro, que tem aquela frentezinha, que tem que você coloca aquele, como é que chama? MP3. Não é MP3 que chama, aquele cardzinho, USB. Eu quero muito. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Mas todas as vezes que eu falo com Deus, sabe o que Deus fala? Existe outra prioridade. O que você faria se você tivesse R$150 no bolso, que é o valor de um rádio bom que eu já vi pela internet, e soubesse que na sua igreja tem alguém que não tem cobertor, nem colchão e está faltando comida? Eu não sei você, mas eu não tenho coragem de comprar um rádio. Para mim não dá. As roupas que eu tenho eu ganho. Para honra e glória de Deus também. Muitas pessoas têm uma visão limitada das coisas. Graças a Deus, Jesus falou: o que a sua mão direita fizer, que a sua esquerda não veja. Lembra que Jesus falou? O que você for dar a alguém com a mão direita, a sua esquerda nem veja. Sabe o que está falando? O que você fizer, o que você der, esqueça. Não saia por aí tocando trombeta e contando para os outros que você é um bonzinho, que faz caridade. Isso aí é ridículo. Eu podia te contar muitas coisas, mas não vou. Mas o dia que nós nos aprendermos a sermos ricos de espírito, nunca mais você será pobre. E ainda que você seja pobre, como diz lá em Efésios, em Eclesiastes 5:12, nós acabamos de ler, é a palavra de Deus. Você vai dormir o doce sono do trabalhador, mesmo comendo pouco. Mesmo comendo pouco, mesmo não tendo a TV de plasma, mesmo não tendo todas as tranqueiras inúteis
e sem propósito que nós cristãos desejamos ter. Porque afinal de contas, é muito mais importante, é lógico, né, irmão? A gente sabe. Pergunta para o Espírito Santo para você ver, pergunta para Jesus em oração para você ver. É muito mais importante eu trocar de carro no fim do ano do que uma família da igreja receber ajuda. É lógico, né, irmão? Porque afinal de contas eu sou pastor, tem que ser abençoado. Inclusive tem uns panacas e ridículos por aí que estão dizendo isso nos púlpitos, ensinando isso para as pessoas. Eles buscarem as igrejas e os pastores que tiverem mais dinheiro, porque esses homens são abençoados. Eu quero te dizer em nome de Jesus, dinheiro, finanças e posses nessa terra não estão ligados a uma vida espiritual saudável. Os homens mais poderosos que andaram sobre a terra eram financeiramente pobres, não é? Você lê a Bíblia? Os homens mais fantásticos e tremendos que já andaram sobre a face da terra, incluindo o próprio Filho de Deus, disse: as aves têm seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E tem gente lançando o livro que Jesus era rico, que Jesus tinha muitas casas. Eu não sei de onde eles tiram essas heresias destruidoras, mas Deus cuidará deles, porque a palavra de Deus diz: ai daquele que acrescenta ou tira alguma coisa dessas letras aqui, não é? Nós já lemos sobre isso. Agora escute, isso aqui é uma coisa tão terrível, que tem mudado toda a noção de trabalho. Jesus disse em Lucas 10, o campo, a obra é muito grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Ninguém quer trabalhar para Jesus, porque trabalhar para Jesus hoje, número 1, é coisa de desocupado. Tá vendo aquele homem ali, ó? Tá vendo aquela mulher? Tudo que ele foi fazer na vida dele não deu certo, por isso que ele virou crente. Isso aí, ó, é uma coisa do diabo. Sabe por que que aquele pastor está ali? Por que que aquela moça está lá? Porque ele tentou tudo na vida dele e não deu nada certo. Então, como ele era um vagabundo que ia ficar andando pela rua, ele foi se tornar um pastor para ser sustentado por uma igreja. Ah, irmão, se prepara. Se você um dia falou coisa semelhante a essa, hoje, peça perdão a Deus. Porque você não falou contra mim ou contra nenhum outro, você falou contra o dono de tudo isso aqui. E eu quero te dizer com toda certeza, melhor é trabalhar para Deus como eu, do que trabalhar para o seu patrão. Quem que é o seu patrão? Lembra do nome dele aí? Se alguém aqui trabalha para alguém. Tem aqui, ó, quer comparar Jesus com João Ribeiro? Com o dono da Vilares, com o dono não sei do quem, com o dono não sei o que. Irmão, a Bíblia diz assim, ó, nunca vi um justo mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. É melhor comer um pouquinho de arroz com Jesus do que comer caviar com o diabo nas mansões daqui de Pindamonhangaba. De encher o meu nariz de tanta cocaína, porque eu sou tão vazio que eu tenho que fumar um baseado e encher meu narizão de cocaína, porque eu estou procurando uma coisa e não encontro. E eu encontro crentes com calça furada e chinelo de dedo, com um sorriso desse tamanho, sabendo que eles são milionários e daqui a pouco vão sacar o dinheiro quando vir o seu Senhor. Essa é a sua esperança? Hein? Não, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, uma fonte, e eu vou lá, e eu quero ficar rico. E a última moda, né, para nós. Pessoas que têm posses, têm uma falsa impressão que são melhores que os outros. Você já percebeu isso? Jesus meu Deus, como diz, né? É melhor servir a Deus, irmão, do que qualquer outra coisa fazer. Escute, por que você acha que está lá em Tiago, em outras partes da Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas, não diferencia entre um e outro por causa das suas posses? Lembra que Jesus falou? Se entrar um homem rico, cheio de posses, cheio de importância na igreja, e também por outro lado entrar um homem mendigo, andrajoso, você vai colocar ele para sentar num lugar melhor que o outro? Na minha casa? E é triste ver que muitas igrejas evangélicas têm se dobrado de joelhos
diante das chantagens do mundo. Entrou um vereador, olha o vereador. Ímpio, feiticeiro, macumbeiro, e bota aqui em cima para a igreja bater palma para ele. Irmão, tem cabimento um negócio desse? E pessoas que também são feitas em imagem e semelhança de Deus, mas não tem fama nem dinheiro, entram, ninguém nem cumprimenta. Eu já vi isso. Eu já vi, vou citar uma só. Um dia, chegou em um lugar, uma pessoa, era uma senhora, querendo oração, querendo conversar. Ninguém a atendeu. Mandaram escrever o nome dela no livro de oração. E eu só aqui, ó. Meia hora depois chegou um irmãozão lá que era advogado. Até café mandaram fazer pro cara. Eu fiquei com ódio dentro do meu coração. Falei, se ser cristão é isso, eu vou voltar para o mundo, porque eu tenho nojo dessas coisas. Nojo de ser assim. Falei, eu não quero ser assim. Eu prefiro beber cachaça na rua de novo, do que ser chamado cristão e fazer essa falcatrua aí, ó. Meia hora depois mandaram até servir café com rosquinha. Irmão, é porque... Agora vamos voltar à tabuleta. Você pensa que isso é o mal da igreja no tocante à membresia? Aqui, ó, o lugar mais poluído, da onde saem as principais desgraças, são os altares das igrejas brasileiras e outros, onde ensinam isso. Se você não tem uma prosperidade financeira boa, você não tem fé. Pessoas estão sendo ensinadas a vender tudo que tem dentro da sua casa, para dar dinheiro a esses caras, andar de jatinho, e depois a Polícia Federal fica andando atrás dele para pegar os pastores com dinheiro na cueca e na meia. Esses caras aí vão ver o que é bom para tosse. Porque vocês estão pensando que eles vão passar livre diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Essa turma vai ver. Deixa, irmão, deixa. Por agora deixa, porque Jesus fala, não separa o joio do trigo não, mas naquele dia eu vou enviar os meus anjos, e vou separar o joio do trigo, vou separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas para o descanso do Senhor, os bodes para o inferno, para a condenação eterna. É vergonha para a igreja brasileira ver os maiores líderes, muitas vezes das igrejas brasileiras, que tem programas de televisão, e passam o batonzinho, e falam as coisinhas, lançam o CDzinho que você compra, sendo presos nos Estados Unidos. Onde você já viu um pastor que não pode descer em um país, porque senão a Polícia Federal pega ele imediatamente? Isso é uma vergonha. E tem gente que ainda chama essas pessoas de heróis da fé. O cara que faz um buraco na Bíblia, enfia dinheiro e vai para outro país, e a Polícia Federal daquele país o prende. Isso é um herói. Veja a Bíblia, onde Paulo, Pedro ou alguns dos outros apóstolos foram presos por causa disso. Sabe por que eles eram presos? Porque eles pregavam o evangelho. Sabe por que eles eram presos? Porque a vida deles era uma vida tão forte, que chamava a atenção daqueles que não queriam viver aquela vida, e eles começavam a odiar aqueles homens, e prendiam, e batiam, assim como fizeram com Estevão. O que Estevão fez de mal para os outros? Nada. Ele só fez o bem, mas a luz dele era tão forte que irritava aqueles que queriam viver nas trevas. Então o que eles fizeram? Foram lá e mataram Estevão. Quero dizer, se você for preso, se você sofrer, sofra e seja preso, ou qualquer coisa assim, pela causa certa, não pela errada, não porque você roubou. Milhões sendo dedicados a essas coisas. Porque você sabe, né? Porque nós somos filhos de Deus, então nós temos que falar as coisas de Deus. Então vamos comprar um aras cheios de cavalos árabes, porque a Bíblia diz que no céu também tem cavalo. Deixa, que de Deus eles não passam. Eles vão ter que se arrepender ainda. Em nome de Jesus, o meu desejo é que haja tempo para todos esses se arrependerem. Então, quando nós temos dinheiro envolvido nas coisas, é sempre ruim. Hoje, para falar sobre dízimos e ofertas na igreja, é uma luta. Por quê? Porque todos os cristãos estão vendo as falcatruas que acontecem. Não é, irmão? Nós estamos aqui para tapar a sua caberneira. É verdade. Contra fatos não há argumentos. Nós estamos vendo dia após dia. Esses dias pegaram um monte de pastor traficando arma pesada do exército. Agora eu quero te dizer, existe um monte de safado, pilantra, anticristo, falso profeta,
já estão operando no meio da igreja, mas também, irmão, tem muito homem e mulher de Deus pregando o evangelho e vivendo o evangelho. Honre essas pessoas. Viva o evangelho. Não desanime a sua fé porque alguém foi preso lá e que tem uma carteirinha de pastor. Se eles fossem, não teriam sido presos por essas coisas. Porque a guerra do cristão não é com o narcotráfico, com arma, bazuca, não. É uma guerra espiritual contra principado, potestade e ossos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não é? Um dia, um homem chamado Simão olhou Pedro e João batizando as pessoas no Espírito Santo. Sabe o que ele falou? Ei, que legal isso que vocês fazem. Vocês têm poder, hein? Olha, eu quero comprar isso. Eu tenho dinheiro aqui. Eu também quero fazer os mesmos sinais que vocês fazem. Sabe o que o Pedro falou para ele? Uma das passagens que eu mais gosto. Pedro olhou para ele e falou assim: ó, o seu dinheiro seja por maldição para você, porque você pensa que o dom de Deus se compra com dinheiro. Pessoas que têm posses na igreja, achando que são melhores que os outros, e tentando manipular irmãos, e tentando manipular até pastores e pessoas a fazer o que ele quer. Aqui não, negão. Aqui não tem vereador, aqui não tem prefeito, aqui não tem nada. Aqui tem cristãos. Aqui tem pessoas que querem a Deus. Ah, eu sou agora um cara muito rico. Então senta nessa cadeira de plástico que se você... Cuidado, hein? Se você dobrar, ela quebra. Senta nesse banco de pau e ouve o evangelho. Que talvez você saia daqui hoje rico de verdade, não miserável como você é. Sabe o que eu já ouvi, irmão, que me dá até arrepio? Esqueça essa frase aqui, ó. Muitas pessoas vão pregar em alguns lugares, vão falar com algumas pessoas. Olha, mas você é uma benção. Você viu aquele irmão? Ele é uma benção. Olha, ele tem 2 carros, ele tem piscina, ele trabalha, ele é bonzinho. Só falta na vida dele Jesus. Não faça isso, não fale isso. Na verdade, ele não é nada disso. Ele é pobre, cego, miserável, nu e perdido. Ele não tem nada, a não ser que ele aceite Jesus, a não ser que ele receba Jesus, para ele receber a riqueza. Eu quero abrir, e eu quero que você abra, nós vamos encerrar aqui para nós orar, mas eu quero fazer, o Espírito Santo, eu vou ler essa passagem da Bíblia, que é uma das passagens mais lindas da Bíblia, que eu amo isso aqui, eu amo de paixão isso aqui. Abra sua Bíblia em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2ª do apóstolo Paulo aos Coríntios. Oh, Jesus. 2ª aos Coríntios, capítulo 6. Marca na sua Bíblia, decora. Põe no coração, como diz o Salmo 119, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha o que é riqueza, olha o que é fazer do seu trabalho algo útil para Deus, sabendo que a nossa vida só tem sentido se for útil para Deus. 2 aos Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 4, isso aqui é a coisa mais linda, irmão, o evangelho é lindo, não é essa falcatrua que a turma está lançando aí, não. Por isso, novamente eu digo, leia a Bíblia, estude. Pelo contrário, versículo 4, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo nós estamos vivos, como castigados, porém não mortos, entristecidos,
mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu sou louco por causa disso aqui. Cara, só de ler esse negócio parece que é injetado um negócio no meu sangue. Incrível. Como pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Quem conhece alguém aqui muito milionário? Muito ricão mesmo, quem conhece? Se você não conhece, você está olhando para um agora. Eu sou milionário. Cara, você é louco. Não sou. Eu creio no que está escrito aqui. Se você não conhece uma pessoa milionária, você está olhando para mim. Sabe por quê? Porque através da minha vida pobre, através da minha vida rude, através da minha vida que não tenho muito ensino, através da minha vida que não posso muitas vezes dar coisas humanas para você, muitas, talvez até milhares, centenas eu posso dizer com certeza. Milhares até, porque já sei que eu tenho certeza que já passou de 1000. Pessoas foram beneficiadas com todas as vezes que eu saí na rua com a palavra de Deus, orei, preguei em várias cidades, em vários lugares, até fora do país, levando o evangelho. E eu sei em quem tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. E eu sei que o meu Deus é fiel para guardar o meu depósito no Senhor até aquele dia. Fique de pé em nome de Jesus.